O Jornal do Meio-Dia está de volta e o governo de Mato Grosso abriu uma consulta pública para discutir a conversão de 66 escolas da rede estadual para o modelo de gestão cívico-militar. Essa meta do estado é chegar a 205 no total, unidades, até o final deste ano. E esse é um dos assuntos agora aqui no Jornal do Meio-Dia, numa entrevista com o presidente do Sintep de Mato Grosso, Henrique Lopes. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Para a gente é sempre um prazer poder debater esse tema que é a educação pública aqui no estado de Mato Grosso, que tem que ter o mínimo de qualidade aí para os filhos da classe trabalhadora. A educação essa como condição fundamental para tentar abrir as portas para que a pessoa possa sair da atual condição que ela se encontra. Presidente, essa questão e as escolas militares dividem a esquerda e a direita, mas deixando a polarização de lado, de forma técnica. O Sintep é contra as escolas militares, por quê? Porque não é papel da polícia militar trabalhar as questões pedagógicas. Cívico-militar. Isso. Né? Uma coisa é disciplina pedagógica, outra coisa é disciplina militar. Então, a gente sempre defendeu a ideia de que a escola militar, ela deveria ser uma escola de caráter vocacional, para aqueles que têm o interesse de seguir a carreira militar, até aí tudo bem. Agora, você pegar as escolas cívicas hoje que nós temos e dizer que um diretor, para poder dar o mínimo de qualidade na escola, para poder respeitar os princípios educacionais, que é a gestão democrática, a valorização dos profissionais da educação, a liberdade de cátedra dos profissionais, certo? A questão da pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas e o respeito às diversidades que a gente tem dentro do espaço da escola. Dizer que isso só serve se for administrado por um militar, na nossa concepção, há um perfeito desvio de finalidade da função pela qual a segurança pública ela é instituída. Eu quero parabenizar os servidores da segurança pública, mas creio que é cada um na sua. O militar ele foi preparado, né, para combater crime, para resolver problema de repressão, tem toda uma hierarquia militar estabelecida dentro de um quartel que, na nossa concepção, não cabe no espaço de uma unidade escolar. Presidente, apesar desse posicionamento, o próprio secretário de Educação disse que, na verdade, até o nome, né, cívico-militar. Por quê? Porque a gestão pedagógica ficaria do jeito que está, com os professores, diretores, civis, né, pessoas aí normais. No entanto, seria um apoio essa questão dos militares da reserva para algumas atividades. Ali, no caso de, talvez, alguns valores de disciplina, que muitos pais, né, se identificam, por isso que as escolas têm grande procura. Enfim, essa informação é verdadeira ou não? Porque seria uma gestão compartilhada. A pedagógica não teria influência dos militares. Ou não é bem assim? Não é bem assim, porque não existe a questão da diferença entre aquilo que é administrativo e pedagógico. No espaço da escola, todos os espaços são pedagógicos, todos os espaços são educativos. O Estado ele tem criado uma narrativa, né, dourado uma pílula sobre a lógica da eficiência, a lógica de garantir segurança. Aliás, eles inclusive colocam que as escolas militares precisam de ser colocadas lá nos espaços onde tem a maior vulnerabilidade social. E a grande pergunta é a seguinte: por que eles não colocam os filhos deles nas escolas cívicos militares? Essa que é a grande, nas particulares, né? Isso. Nem na pública, que não é cívico-militar, nem uma pública. Esse então, é o ponto. Por que essa tem que ser a escola que tem que ser colocada para o filho da classe trabalhadora? É óbvio que se eu for pegar o aspecto da segurança, quem é que não quer um ambiente seguro? Então essa é uma falácia, até porque se é verdade que você tem uma escola insegura, é porque a sociedade está insegura. Então não vai existir escola violenta se você tiver uma sociedade que não seja violenta. Então o Estado faz desvio de finalidade, tira inclusive militares que estão na reserva, já aposentados, e traz para o espaço da escola para dar ali as ordens, né, para estabelecer uma hierarquia militar, e na nossa concepção isso não contribui com o processo
de formação humana, que ele é diverso, né? A educação tem muitos outros desafios que ela precisa de ser enfrentada, que é a necessidade de ter escola de tempo integral, que é a necessidade de olhar a questão socioeconômica dos estudantes, que é a necessidade de olhar para a diversidade que são os estudantes no espaço da escola. Muitos deles, inclusive, hoje se descobrindo neurodivergentes, com vários problemas para ser enfrentado, e o Estado, como está demonstrando uma certa incompetência para poder avançar nessas questões, fica criando aí, né, esse subterfúgio. E vale lembrar, né, essa escola cívico-militar é uma escola que saiu de um viés ideológico. Você falou essa questão de direita ou esquerda, mas a gente sabe exatamente quando que essa escola começou e por que que eles estão insistindo nessa questão. Mas os indicadores não são positivos? Não, pelo contrário. grande procura dos pais. Os pais procuram porque tem uma boa propaganda sendo feita por parte do governo do Estado, e a pergunta é a seguinte: se o Estado tem recurso para investir de forma significativa lá na escola cívico-militar, por que não dá o mesmo tratamento para as outras escolas? Por que não resolver o problema da infraestrutura? Por que não resolver o problema da valorização dos profissionais da educação? Então há estudos colocados aí em nível nacional que apontam que não há essa melhoria significativa que o governo pinta aí para a sociedade. Presidente, um contraponto aí. O governo quer colocar a polícia dentro da escola, mas não contrata. Os policiais aprovados na PM não contrata, e lá o seguinte: na periferia, no interior, faltando polícia na rua e as facções tomando conta de tudo. Como analisar esse contrassenso? Na minha leitura, é cortina de fumaça para tentar justificar a ineficiência do Estado. Uma pergunta para a sociedade: onde você acha que seria melhor aproveitado os nossos gloriosos policiais militares? Lá no espaço da escola, pelo qual eles não foram formados para aquilo, ou combatendo o crime na rua, que é o local onde eles foram treinados, onde eles têm toda a expertise e toda a capacidade de contribuir com a segurança do seu bairro, da rua onde você mora. Então, o governo, na minha concepção, é um desvio de finalidade daquilo que é o papel, inclusive, da própria segurança pública. Presidente, porque sem polícia na rua, assim, na tropa, faltam aí 4, 5 mil policiais. O senhor falou aí em propaganda. E aí é o seguinte: esse programa aí, o Tolerância Zero, é para enxugar gelo, né? Uma boa propaganda nos meios de comunicação. Então, e basta verificar que esse apagão, né, essa falta de compromisso do governo em garantir servidores efetivos, né, concursados, que seja de carreira, ele não está presente apenas no setor da segurança pública. Apesar dos 1.500 trabalhadores que estão tomando posse esse ano no concurso público da educação, são mais de 17 mil contratados temporariamente. O setor da saúde são mais de 13 anos sem concurso público, e aqui no estado de Mato Grosso também esse déficit na segurança pública, e o governo inclusive apontou esses tempos a possibilidade inclusive de contratar policiais temporários, para a gente ver em que pé nós chegamos aqui no nosso estado. Então, eu creio que o Estado precisa de reavaliar, né, o gasto público que está sendo feito, inclusive com escolas cívicos militares, e pensar de que se a gente precisa de fato ter uma sociedade segura, há outras frentes para ser atacada, que não seja trazer policiais para dentro da escola. Dê um bom salário, dê uma boa infraestrutura e dê respeito e dê liberdade de cátedra aos profissionais da educação, que eles têm toda a capacidade para poder desempenhar o trabalho pelo qual eles foram formados e pelo qual a maioria foram concursados. Presidente, além de presidente do Sintep, o senhor também é suplente de deputado, esteve algumas vezes na titularidade do cargo, não sei se deverá voltar em breve. Em relação à PEC, que é de autoria da deputada Janaína Riva, tem gerado uma polêmica. O líder do governo já disse que é inconstitucional, o próprio governador também. No entanto, a PEC não impõe numa despesa direta, ela apenas reconhece essa dívida e que uma lei complementar depois deverá vir para assegurar o pagamento. E aí, qual que é o seu entendimento em relação a isso? O governo nega um direito dos servidores e agora também deverá recorrer à justiça, provavelmente, para não pagar? Presidente, só complementando a pergunta da Camila. Quando o governador diz que os deputados estão brincando lá na Assembleia com essa PEC, é mais um desrespeito com o parlamento e com os servidores, não é? Olha, quando o assunto é o servidor público, eu quero dizer que se há um setor que esteja brincando com os direitos dos servidores públicos, não é a Assembleia Legislativa. Pode ser que seja o governo do Estado, que não reconhece
que ele deixou de dar as recomposições salariais, que ele tem apontado aí para um empobrecimento dos servidores públicos aqui no Estado, que ele tem, inclusive, trazido essa história da Capital Consig, essa questão dos consignados, onde os servidores estão praticamente todos enterrados lá dentro, porque estão, praticamente todos, porque estão endividados, e agora a gente começa a descobrir, infelizmente não teve condições de fazer a CPI ali, mais uma CPI sobre os consignados, que a gente que o Estado de Mato Grosso, esse consignado também tem tudo a ver com esse escândalo do Banco Master, que é essa coisa que tem a ver, inclusive, com o crime organizado. Então tem muita coisa para poder ser discutida aqui no Estado e, com certeza, não é a Assembleia Legislativa que está dando as costas aos servidores. Em segundo lugar, eu quero lamentar que aqui no Estado de Mato Grosso seja preciso a Assembleia Legislativa ter que fazer uma proposta de emenda à Constituição para que o Estado de Mato Grosso reconheça uma dívida que o próprio Estado tem. Então, se o governador Mauro Mendes quer seriedade nas coisas, que cumpra com as leis, que respeite o direito do servidor, porque revisão geral anual é constitucional, não é nem aumento de salário, é você repor as perdas inflacionárias que os servidores tiveram ao longo aí da história. Nós temos a consciência de que toda matéria que envolve orçamento, ela precisa de ser prerrogativa, ela tem que ter iniciativa no Poder Executivo, mas nem isso ele quer fazer, então é preciso que a Assembleia faça aí essa PEC, que, como você mesmo já disse, precisa depois ter uma lei ordinária, ou seja, precisa ter vontade política do administrador para poder reconhecer isso e mandar o projeto de lei ordinária para que isso seja efetivado. Eu tenho certeza que é um projeto de emenda da Constituição que não está sendo feito para esse governo, que passou 7 anos sem dialogar com o movimento sindical e sem respeitar os direitos dos servidores. Como nós estamos num ano político, bem-vinda a PEC, e quem sabe a gente consiga fazer aí o debate com o futuro governador aqui do Estado de Mato Grosso, que possa ter um olhar não apenas para o agronegócio, não apenas para a infraestrutura, que está indo muito bem, obrigado, mas saber que o Estado precisa também do servidor público para conduzir a política de saúde, de educação e segurança, e ela só vai ter a devida qualidade se esses servidores estiverem devidamente valorizados. Presidente, o nosso tempo acabou, mas Henrique Lopes é professor, né? Dá para responder sim ou não? O atual governo não gosta do servidor? Não. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada e uma boa tarde.